Então hoje a gente vai falar de um assunto que particularmente eu gosto muito, que é a relação da geometria sagrada com o nosso DNA humano, né? É um tema muito explorado, né? É um tema que fascina muitas pessoas e existem vários conceitos em relação a esse tema. O que muitos acreditam, né, é que existe sim uma conexão entre a geometria sagrada e o DNA, que dentro do DNA existe uma sequência de padrões geométricos que refletem toda a ordem divina que é encontrada na geometria sagrada. Então, a estrutura de DNA, como todos conhecemos, né, ela é formada por uma dupla hélice e ela é composta por uma sequência de nucleotídeos de cadeia longa, né? E dentro desses nucleotídeos é que se encontram os padrões geométricos, se encontram as proporções, se encontram tudo aquilo matematicamente falando que encontramos no cosmos e na natureza. Então, tem um exemplo que geralmente é citado, né, dessa relação entre a geometria sagrada e o DNA, que é a forma do icosaedro, que é um dos sólidos platônicos. Então, não tem como a gente falar de DNA sem a gente falar dos sólidos platônicos. E quando a gente pensa nos sólidos platônicos, a gente está referenciando a tudo aquilo que existe no universo, tudo aquilo que existe no planeta, tudo aquilo que nos mantém vivos. Se a gente pegar a tabela periódica, a gente vai verificar que a estrutura das moléculas dos compostos existentes na tabela periódica, eles sempre formam um sólido platônico. E então, por isso essa relação, né, da geometria sagrada com o DNA. E se a gente for pegar o icosaedro ele é o elemento que ele possui 20 faces triangulares equiláteras. E ele é conhecido pela sua simetria e pela sua estabilidade. Então, é o composto, é a forma geométrica mais estável que existe. E tem alguns cientistas, né, que sugerem, então, que os ângulos e as proporções existentes no icosaedro também são os mesmos ângulos e as mesmas proporções encontradas nas bases nitrogenadas dos nucleotídeos do DNA. Então, é muito mágico essa relação de vida entre o DNA e a geometria sagrada. Então, é tudo energia, é tudo vibração, e a partir disso se formam essas estruturas geométricas, essas ligações químicas entre os nucleotídeos, entre essas bases nitrogenadas que dão sustentação ao que nós chamamos de vida. Tem um outro exemplo dentro do DNA relacionado com a geometria sagrada, que é a sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? Tem até um vídeo aí no canal falando sobre isso, explicando mais a fundo. Mas a sequência do Fibonacci nada mais é do que uma série matemática onde cada número ele soma dois números anteriores. Então, se eu tenho o número iniciado pelo 1, 1 mais 1 eu tenho 2. Depois 1 mais 2 eu tenho 3. Né? 2 mais 3 eu tenho 5. 5 mais 3 eu tenho 8. 8 mais 5 eu tenho 13. Então, é uma sequência que vai fazendo o movimento da espiral. E essa sequência de Fibonacci, ela está presente em muitos fenômenos naturais, né? Ela está presente na formação do caule das árvores, ela está presente na formação da concha dos moluscos, ela está presente na formação do nosso corpo humano, se a gente olhar bem a fundo, ela está presente na formação da energia do furacão, né? Então, é bem isso, tudo que existe na natureza também existe no nosso corpo. E tem alguns cientistas que até argumentam que existe, então, essa relação do código de Fibonacci com a estrutura do DNA, porque quando você vê o DNA se movimentando, ele forma essa dupla hélice e ele se movimenta em espiral, né? Que é o mesmo movimento que a sequência de Fibonacci faz. E isso ainda, né? Os cientistas eles não colocam isso como 100% de certeza. Existe muito debate e muita pesquisa científica em relação a isso. Mas a gente não pode negar que existe uma relação entre o nosso DNA e as formas geométricas. Existe uma relação entre o que Hermes Trismegisto já trouxe, tudo que está fora está dentro, tudo que está em cima está embaixo. O movimento dos astros é o mesmo movimento que os elétrons fazem no nosso corpo, né? Que os átomos fazem no nosso corpo. E nós somos feitos de matéria que gera uma energia.
E a matéria nada mais é do que um aglomerado de átomos. Então, você começa a perceber que você, perante ao universo, é o micro, mas você, perante a, por exemplo, um inseto, você é o macro. Então, essa relação de conexão entre geometria e DNA, não tem como você não perceber que existe uma conexão entre esse caminho. A ciência, claro, ela continua a investigar e a desvendar essa estrutura e qual é a função do DNA no nosso corpo. Mas existe uma grande compreensão entre a relação da geometria sagrada e do DNA, e que essa relação nos leva a uma constante evolução. A ideia de que o DNA é apenas uma forma de um código genético reflete muitos padrões e proporções encontradas dentro do DNA e nos mostra que existe uma interconexão fascinante entre a ciência, a espiritualidade e a beleza que existe no universo. Então, o que está dentro do nosso corpo, que dá origem à nossa vida, que dá origem a todo o conhecimento que a gente tem, nada mais é do que bases geométricas, bases matemáticas. Então, quando a gente diz que Deus é um número, que o universo é um número, que o universo é regido por leis matemáticas, a gente pode dizer que nós somos regidos por leis matemáticas também. E então, o quanto nós estamos desconectados disso, e à medida que a gente vai se conectando com essa energia, com essa matemática, com essa vibração, a gente vai compreendendo o ser grandioso que nós somos. Essa é uma primeira aula falando sobre a relação entre a geometria sagrada e o DNA. E logo teremos uma segunda aula refletindo mais sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Esse assunto é um assunto muito interessante, que a gente percebe que existe uma conexão muito grande entre aquilo que nós somos, aquilo que a natureza é, aquilo que o universo é, e a formação disso tudo com base na geometria.